Pega a Visão do canal do Guerreiro. Nesse devocional eu quero tratar de dois temas muito interessantes: sabedoria e inteligência, poder e autoridade. Lembre-se que a Bíblia é um livro de princípios, né? E assim como existem leis universais que governam o mundo da natureza, existem princípios básicos que governam nossa vida e relacionamento pessoais. Existem 7 princípios bíblicos, não é o tema, mas só para você entender, né, que se aplicam a todas as pessoas. Não quero falar sobre os princípios, mas quero que você saiba que existem princípios bíblicos que fazem você colher o bem ou colher o mal, conforme Deuteronômio 30:19, a escolha é tua. Eu quero falar hoje sobre sabedoria, inteligência, poder e autoridade. Em Êxodo capítulo 3, versículo 1 a seguir está escrito: Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pelo que disse: Agora me virarei para lá, e verei essa maravilha, e porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se virava para ver, chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. Prosseguiu Deus: Não te chegues para cá. Tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então nós vemos que princípios de liderança na nossa vida tem algo básico. A tua origem vai te colocar onde você está, e se você não valorizar, vai te tirar de onde está. Moisés era hebreu, e ele tinha um chamado para libertar o povo. E Deus não abre a mão das tuas origens, não abre a mão daquilo que faz parte da tua essência, do teu ministério, daquilo que foi feito, da tua formação familiar, de princípios baseados naquilo que a Bíblia diz para nós sermos, né? Então Moisés era um príncipe letrado, né? E Deus se apresenta a ele. A maneira de Deus se apresentar foi falando: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Era o Deus da família dele, né? Então é muito interessante, porque Moisés, se você estudar, ele foi um homem muito capacitado. Ele estudou no Egito, ele era um príncipe do Egito, ele era muito inteligente daquilo que era natural. Ele aprendeu muitas coisas terrenas. Isso é inteligência. Então a inteligência é algo que você adquire, é de baixo para cima, você adquire aqui na terra. E ele era um homem inteligente. Porém, a sabedoria é algo que vem do alto para a tua vida. A sabedoria vem do alto, a sabedoria vem de Deus. A inteligência o homem adquire aqui nessa terra. Então ali nós tivemos um encontro de um homem extremamente intelectual, inteligente, com a sabedoria de Deus. E Moisés temeu e tremeu com aquele encontro, né? Então Moisés começa a se aproximar da sarça ardente. Deus dá ordem: tira a sandália. Moisés era instruído a tirar a sandália, porque ele frequentava templos pagãos. E existia reverências para entrar em determinados locais. Existia, então naquele contato, quando Deus falou assim com ele, ele sabia que ele estava entrando na presença de um Deus todo-poderoso. Porque ele, como hebreu, filho de Joquebede, tinha ensinamentos. Ele ouvia, a mãe dele cuidou dele e contava as histórias e falava dos patriarcas. Ele sabia, né? Então uma coisa muito interessante, um princípio muito importante para as nossas vidas. Nós podemos ter andado. E outra coisa, ele, para entrar na presença de Deus, não poderia carregar a bagagem que ele tinha. Mesmo com toda a inteligência que ele tinha, a inteligência do mundo é aniquilada com a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus é superior, porque ele é o nosso Criador. Então Moisés se rendeu, e quando Deus falou: tira as sandálias, era uma mensagem assim: olha, Moisés, tudo isso que você aprendeu no Egito, tudo aquilo que você, para mim, é aniquilado. Na minha presença é a sabedoria que eu vou te dar para o propósito que tenho a realizar através da tua vida. Então, e é uma coisa muito interessante, porque esse princípio
entre o encontro da inteligência com a sabedoria, é feito um teste na vida do ser humano. Que teste? É saber se ele vai estar submisso a uma autoridade superior. Por quê? Isso vai refletir lá na frente. Nós sabemos que Moisés foi um líder que liderou mais de 2 milhões de pessoas pelo deserto. Mas o teste dele foi aqui. O teste dele, da autoridade que Deus daria para a vida dele, foi aqui. Sabia se ele ia tirar a sandália ou se ele ia se render a toda a inteligência que ele tinha diante da sabedoria de como ele iria libertar o povo. Como seria realizado esse ato a qual era propósito dele. Era o propósito da vida dele, era libertar o povo. Então é muito importante. Todo mundo tem um superior que para falar tem que tirar a sandália. Na sua empresa, na sua família, na igreja. Você sabe, muitas vezes a gente quer trazer as nossas bagagens e principalmente ministérios. Existe uma hierarquia, existe uma doutrina que tem levado, por exemplo, as Assembleias de Deus com mais de 100 anos. Existe, e às vezes as pessoas vêm com sandálias, com coisas que não pertencem à essência daquilo que tem dado certo há décadas. Aprimorar é uma coisa, mas novidades, tem que tirar a sandália. Tem que tirar a sandália no ministério, na tua vida profissional. Muitas vezes você quer ter no teu trabalho, você tem muita coisa, mas a empresa às vezes está há anos funcionando. E você com ideias, principalmente essa nova juventude, tem esse gatilho de achar que sabe muito mais que as pessoas mais experientes. E tem que tirar a sandália, para que você tenha êxito lá na frente na tua vida, assim como Moisés teve. Tem que tirar a sandália. Não dá para trazer bagagens, dá para se habituar. Por exemplo, um exemplo. Nós sabemos que Davi, quando ele foi enfrentar o gigante, ele foi instruído. Isso é muito importante. Com aquilo que funciona, tem que tirar a sandália. Mas não quer dizer que Deus é um Deus engessado. Mas o princípio da autoridade é o mais importante entre a inteligência e a sabedoria. Rapidamente, em alguns segundos, para finalizar. Davi, quando foi enfrentar o gigante, ele estava com uma funda, ele foi enfrentar com uma funda e 5 pedrinhas. Porém, antes, o rei Saul deu toda aquela bagagem dele, deu todo o ornamento, deu as armas, deu a couraça, deu toda a armadura para ele enfrentar o gigante, e Davi não conseguiu nem se mover. Mas por quê? Saul já estava fora da direção de Deus. Porém, ele poderia ter dito a Saul, não, eu não vou nem colocar essas armaduras. Não, ele foi colocar. Por quê? Porque ele respeitava a autoridade. Era o rei mandou, ele fez. Não funcionou, encontrou outros meios. Mas diante da sabedoria que vem do alto, temos que tirar a sandália para termos êxito lá na frente. Assim na nossa vida familiar, assim na nossa vida profissional, assim na nossa vida ministerial e assim diante dos princípios bíblicos para a nossa vida. Toda vez que um ser humano quebra um princípio bíblico, os resultados são complicados. Toda vez que o ser humano obedece princípios bíblicos, ele encontra êxito lá na frente. A inteligência, o poder e a autoridade eu vou passar no próximo devocional. Pega a visão do canal do Guerreiro, compreenda que você é testado. Um simples fato de tirar a sandália, Moisés demonstrou submissão à sabedoria que vinha do alto, mesmo sendo um homem extremamente inteligente. Ele compreendeu. E tirar a sandália, se você for reparar, você não tira sandálias de pé. Um ato de tirar a sandália, já até a posição já é um ato de submissão. Pega a visão do canal do Guerreiro, submeta-se a autoridades corretas, que quer te levar para um bem melhor. Autoridades que fogem dos princípios da palavra, sai fora. Sai fora. Em nome de Jesus. Pega a visão do canal do Guerreiro.